Olá! Sabe quando a gente ouve falar da dívida pública e de um tal de refinanciamento ou rolagem? Parece um bicho de sete cabeças, né? Mas olha, vou contar uma história bem simples que vai fazer tudo isso ficar super claro. Vamos lá. Pra gente começar, vamos conhecer o Carlos e a Rosa. Eles são um casal que, como muita gente, tinha um sonho: aumentar a casa. E para esse sonho sair do papel, eles precisaram de uma ajudinha, um empréstimo. Então, eles foram lá no banco, pegaram dinheiro e, construíram o segundo andar novinho em folha. O sonho realizado, né? Só que a vida acontece. Apareceram os gastos inesperados e, de repente, pagar aquelas parcelas começou a apertar o orçamento. Aí já viu, a preocupação bateu. E agora? O que fazer? Bom, a solução foi voltar para onde tudo começou, o banco. Eles foram lá conversar com o gerente, sabe? Explicaram a situação, que precisavam de um fôlego, de um tempinho a mais para se ajeitar. E a sugestão do gerente foi, digamos, interessante. Não foi desconto, não. Foi uma outra estratégia. E é exatamente aqui que a gente começa a entender o que é o tal do refinanciamento. O que o gerente sugeriu foi o seguinte: que tal vocês fazerem um novo empréstimo? Um com um prazo bem maior para pagar. Só que tem um detalhe importantíssimo. O dinheiro desse novo empréstimo não ia para o bolso deles. Ia ser usado para quitar na hora a dívida antiga. É como se eles estivessem só trocando uma dívida pela outra. E o gerente fez questão de deixar isso bem, mas bem claro mesmo. Ele disse: olha, esse novo empréstimo não quer dizer que vocês vão ter mais dinheiro para sair gastando, tá? E essa frase, ela é a chave de tudo. Isso que o Carlos e a Rosa fizeram tem nome, sabia? É uma troca de dívida. É pura e simplesmente uma ferramenta de gestão financeira. Eles não ficaram nem um centavo mais ricos. Eles só adiaram o pagamento daquela dívida principal para conseguir respirar um pouco agora. Beleza, agora que a gente entendeu direitinho o que aconteceu com o casal, vamos pegar essa mesma lógica e aplicar numa escala bem maior. Vamos falar das finanças de um país inteiro. Pensa comigo. E se o governo, com toda aquela montanha de contas e responsabilidades, fizesse a mesma coisa que o Carlos e a Rosa fizeram com a dívida deles? Pois é. Adivinha? É exatamente isso que ele faz. Isso é o que a gente chama de refinanciamento, ou como o pessoal do mercado gosta de falar, a rolagem da dívida pública. Funciona assim: quando os títulos da dívida do governo estão para vencer, ele vai lá e vende novos títulos. E o dinheiro que ele pega com esses títulos novos serve para quê? Para pagar quem tinha os títulos antigos. É uma troca idêntica à que o casal fez lá no banco. Então, e aqui está o pulo do gato. Quando a gente ouve no noticiário que bilhões foram usados na rolagem da dívida, não dá para pensar que esse dinheiro poderia ter ido para construir um hospital ou uma escola. Não dá. Esse dinheiro nunca nem entrou no caixa do governo para ser gasto com outra coisa. Ele só serviu para trocar um papel velho por um papel novo, uma dívida antiga por uma nova. Isso leva a gente para uma confusão muito comum, que é aquela fatia gigante do orçamento federal destinada à dívida pública. Muita gente olha aquele número enorme e pensa: nossa, quanto dinheiro indo embora! Mas vamos entender o que está por trás desse número. Se a gente pegar essa fatia do orçamento e olhar com uma lupa, a gente vai ver que o pedaço gigantesco dela é, na verdade, só o refinanciamento. É a tal da troca de títulos. O dinheiro que de fato sai do caixa do governo, a despesa real, são as partes menores, os juros da dívida e um pedacinho do valor principal, que a gente chama de amortização. E aqui tem outro ponto que confunde muito, mas que é super importante separar. Uma coisa é o valor que está lá no orçamento de um ano. Outra coisa, bem diferente, é a dívida total do país. O orçamento só mostra o que vai ser pago naquele ano específico. Já a dívida total, o chamado estoque da dívida, é a soma de tudo que o país foi acumulando de dívida ao longo de décadas. É um número, assim, muito, mas muito maior. Ufa! Fomos da casa do Carlos e da Rosa até o Tesouro Nacional. Para ter certeza de que ninguém se perdeu no caminho, vamos recapitular os pontos principais. O que a gente precisa guardar dessa história toda? Vamos lá, em 4 pontos. Primeiro, refinanciamento ou rolagem é só uma troca de dívida, não é dinheiro novo entrando. Ponto. Segundo, é uma ferramenta para gerenciar prazos, para adiar um pagamento. Terceiro, aquela parte enorme da dívida no orçamento, a maior parte dela é só essa troca. E quarto e último, o pagamento do ano não é a mesma coisa que a dívida total acumulada do país. São 2 números bem diferentes. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar.
Se a rolagem é basicamente empurrar a dívida com a barriga, como é que um país consegue de fato diminuir o tamanho total da sua dívida? Fica claro que gerenciar a dívida é muito mais sobre controlar os prazos e os juros do que sair quitando tudo de uma vez. Espero que esta nossa conversa tenha ajudado a clarear as coisas. A gente se vê na próxima.